Shalom, mulher de Deus abençoada, glória a Deus, estamos começando um livro novo, Jonas. Olha o profeta Jonas, quem não conhece, né? Normalmente as pessoas conhecem, parece que é um conto de fadas, né? Do peixe grande, mas não, gente, uma história real, aconteceu. O profeta Jonas existiu e sim, fugiu, tentou fugir da presença de Deus. E olha só, é um livro pequeno, dá pra gente ler rapidinho, ó. 4 livros, e a gente vai entender porque tem preciosas lições aqui para mim e para você. Porque hoje eu e você muitas vezes queremos fugir, sair de Nínive, né? Não fazer, não pregar a palavra, sabe? Achar que as pessoas não vão escutar. A gente tem muito isso, né? E a gente quer fugir para Tarsis, como Jonas fez, quer ir para o mais longe da presença de Deus. Inclusive, eu já falei várias vezes, né? Eu passei 8 anos assim como Jonas, ó. Ele passou 3 dias dentro do grande peixe, né? Eu passei, foi 8 anos afastado da presença do Senhor, querendo fugir. Falei, toda vez que eu via um crente, eu mudava de calçada, eu ia bem para longe, né? Assim, porque eu fugia da presença de Deus. Não queria ouvir a palavra nem nada, né? E foi assim como Jonas. Então, assim, chega de fugir, chega de não querer ir para Nínive, né? Nínive, na época, era a capital da Síria, né? Era uma grande potência mundial. Hoje fica no norte do Iraque, né? Mas ali ficava perto da Mesopotâmia. E Nínive era uma cidade muito grande, muito bela. Nínive quer dizer isso, né? Bela. E tinham muitas pessoas, cerca de 120 mil pessoas na época de Jonas. E imagine que Deus fez esse rebuliço todo, né? Jonas primeiro quis fugir da presença de Deus, fugir do seu chamado, e olha, o chamado é um privilégio. Seu chamado é um privilégio. Jonas quis fugir, a gente conhece essa história. E aparentemente, a princípio, tiveram muitas consequências para quem estava perto. E é isso que acontece, quem está ao nosso redor, perto da gente, também sofre essas consequências. Foi o que aconteceu lá com Jonas no barco. Lembra que o barco ia afundar, que tinha grandes ondas e as pessoas estavam desesperadas, não sabiam o que fazer. E aí, depois a gente vê, né, que Jonas tinha 2 chances. Ou ele morria ali, dentro do grande peixe grande, né, que a gente fala que é a baleia. Ou então ele ia ali, cedia, né, ao chamado, ouvia o chamado, ia fazer o chamado e ia para Nínive de verdade, né? E foi o que aconteceu. Ele cedeu, né? Ele teve ali um tempo de arrependimento e foi cumprir o chamado dele, né? Foi pregar ali, passou 3 dias pregando Nínive. A gente vai ler essa história, mas é porque eu gosto muito, meu filho gosta dessa história, a gente conta, a gente fala, né? Então eu tô dando um resumão aqui e eu acredito que você conhece também, né? E o que aconteceu? O impossível aconteceu, né? Até o rei de Nínive ali se converteu, decretou jejum e oração, e ali eles se arrependeram dos pecados deles. Cerca de 120 mil pessoas foram alcançadas ali, tiveram arrependimento e a salvação. Então, que eu e você paremos de fugir. Chega de ir para longe de Nínive, chega de querer ir para Tarsis, chega de chegar no porto de Jope para comprar passagem para bem longe. Chega, eu e você precisamos ouvir a voz de Deus, o nosso chamado, dizer sim. Em nome de Jesus você tem um chamado. E lembra que Jesus, as últimas palavras dele, que está lá em Mateus 20, capítulo 28, versículo 20, é exatamente isso que Jonas fez também. Pregar para todas as nações, é isso que Jesus fala, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, em todas as nações, não é? Fazer discípulos, não é isso? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois é, esse é o nosso chamado, e esse foi o chamado de Jonas. Antes de a gente começar, eu quero te convidar, feche seus olhos, incline sua cabeça, coloque a mão no coração. Querido amigo Espírito Santo, ensina-nos hoje a tua palavra, Pai, nos traz revelação do alto, em nome de Jesus, Pai, que a gente pare de fugir do nosso chamado, que atenda a tua voz, Senhor, que possamos, Senhor, cumprir nosso ministério aqui na terra, cumprir nossa missão, Pai, que seja feita a tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 1 é pequenininho, né? Falei toda uma introdução, mas tá aqui pequeno. A gente vai ver que é justamente sobre o chamado e a fuga de Jonas. E começa assim. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa. Olha, Deus tem pressa. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. E o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se.
Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tomar o navio mais leve. E enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: Vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. E por isso lhe perguntaram: Diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Olha, Jonas teve que cair em si, né? E entender, né, quem ele é, a identidade dele. Minha gente, isso é tremendo demais, porque é como se a ficha tivesse caído aqui. Até então ele estava dormindo profundamente, né? Então, quando veio ali, de repente, a acusação, né? De repente, foi o confronto, ele teve que se lembrar quem ele é. E aqui ele declara quem ele é. Eu e você precisamos declarar quem nós somos. Nós somos filha do Deus vivo, filha do Deus altíssimo. Não somos qualquer coisa. Nós somos a filha do rei, nós somos a princesa do Senhor, agraciada. Eu e você somos mulheres especiais, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que é a melhor pessoa, a pessoa mais incrível que pode existir é o Espírito Santo. Nós somos super poderosas, porque temos um Deus poderoso dentro de nós, amém? E aí, Jonas declara quem ele é, né? Quem Deus é. E aqui, versículo 10. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhes perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? E respondeu ele: Pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Jonas não estava querendo se matar, não. Ele sabia que as pessoas ao redor estavam sendo atingidas por causa da decisão errada dele, né? E ele precisava fazer alguma coisa. Não era um suicídio, não. Ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Ele sabia que aquilo era por causa dele. Então ele declarou a identidade dele, quem ele era, declarou quem Deus era e agora tomou uma decisão. Eu e você precisamos disso. Versículo... Vamos seguir aqui ao 12. Respondeu ele: Pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. E ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. E eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizestes o que desejavas. E em seguida pegaram Jonas e lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Então eles tinham certeza, convicção, né, que era algo sobrenatural, que algo estava acontecendo, que eles precisavam tomar uma decisão. Eles não conseguiam, porque teoricamente Jonas estava quase se suicidando, e eles não queriam isso, né? Eles não queriam ter a mancha ali de matar alguém, mas sabe o que aconteceu aqui? Eles também invocaram o nome do Senhor, eles também oraram ao Senhor. Lembra que cada um estava orando aos deuses de cada um, né? Mas quando Jonas declarou qual era o Deus dele, eles também se direcionaram ao Senhor, e ali oraram, né? Cadê? A gente estava aqui, versículo 16. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Minha gente, até se converteu, os caras do barco se converteram, né? Versículo 17. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Então aqui a gente conhece, né, um pouco da história de Jonas, o capítulo 1, como foi o chamado dele, como foi que ele fugiu e como foi também que Deus teve ali, começou um processo na vida dele. A gente vai dar continuidade no capítulo 2, mas que o Espírito Santo já possa aqui te ministrar profundamente de grandes coisas que ele tem para falar comigo e com você.